Se você foi vítima de um crime e precisa registrar um boletim de ocorrência, fique aqui comigo que eu vou te dar algumas orientações fundamentais para você ter a melhor experiência possível nesse momento, que é um momento bastante delicado. Primeiro ponto aqui, que é importantíssimo, é você entender que o boletim de ocorrência hoje, ele pode ser registrado de duas formas. Ou ele é registrado presencialmente, que é quando você vai à delegacia de polícia e registra de fato o boletim de ocorrência, ou é um boletim de ocorrência feito online. Tem alguma diferença entre um tipo de boletim de ocorrência e o outro? Não. Você tem que colocar na sua cabeça que o boletim de ocorrência, basicamente, nada mais é senão o registro unilateral de um fato, uma declaração que alguém dá para levar ao conhecimento da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, que um crime foi praticado. Então, esquece essa diferença. Em alguns estados, há uma limitação aos tipos de crimes que podem ou não ser realizados pela internet. Eu acho isso que é um absurdo, tá? Aqui em São Paulo, há uma gama gigantesca de boletins de ocorrência que podem ser registrados pela delegacia eletrônica. E a exceção vai ser um ou outro caso mais complexo que vão demandar o registro na delegacia. O que pode acontecer é de você eventualmente registrar um boletim de ocorrência sem contar a história direito, com alguma coisa que ficou mal contada, e você ter negado o registro desse boletim. Porque quando você faz o registro pela internet, esse boletim de ocorrência eletrônico é encaminhado a um delegado de polícia que trabalha na delegacia eletrônica e ele vai validar este boletim de ocorrência. Então, aquele recibo que você recebe quando você faz o BO eletrônico, ele é só um recibo para você acompanhar o registro do BO. O boletim de ocorrência mesmo vai ser encaminhado muitas vezes para o seu e-mail, conforme vai variar de estado para estado. Aqui em São Paulo, se o boletim de ocorrência for validado, ele é encaminhado para o seu e-mail e está valendo, tá? Agora, quando você for registrar esse boletim, e aqui tanto faz, ele pode ser tanto na modalidade online, como na modalidade presencial, é muitíssimo importante que você tenha em mente que você tem que narrar os fatos da forma mais objetiva possível. E aqui é uma dica que eu estou te dando, não só como advogado criminalista, que atua com essas questões diariamente, mas também como alguém que já esteve do outro lado do balcão, quase uma década sendo escrivão de polícia. Quando a parte vai à delegacia e conta uma história muito grande, uma história muito complexa, onde ela precisa contextualizar, explicar A, explicar B e contar o que aconteceu na infância, esquece. Isso é um dos motivos para você ter dor de cabeça. Primeiro porque se o seu BO for registrado, há uma grandíssima chance dele ser registrado de forma confusa, de forma ininteligível. Isso vai atrapalhar você depois lá na frente se esse boletim de ocorrência vier a ser investigado. Ou pode acontecer o pior, do seu boletim não ser registrado, se for no online, por exemplo, ou você tomar aquela bronca do delegado, do policial que está te atendendo, porque o boletim de ocorrência ele não é para você contextualizar tudo o que aconteceu. Presta atenção, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm uma necessidade gritante de serem prolixas. Elas querem contar e contextualizar, inclusive eu acho essas pessoas chatas pra caramba. Agora, isso não vai te ajudar no momento de registrar o boletim de ocorrência. Para registrar um bom boletim de ocorrência, você tem que obrigatoriamente ser objetivo. Eventuais detalhes que podem vir a ser importantes para a investigação poderão ser prestados depois, numa segunda fase, que realmente é a fase de investigação. Ter isso em mente é muito importante para você não ter um boletim mal feito ou um boletim não feito, tá? E vale principalmente para as mulheres que querem registrar boletins de ocorrência de violência doméstica e querem pedir uma medida protetiva. A minha experiência como advogado criminalista é de que quanto mais complexa, quanto mais
contextualizada a história, maiores são as chances do judiciário, do juiz, não conceder a medida protetiva. Então, sejam objetivas. O que você tem que basicamente responder no boletim de ocorrência? Quem, quando, onde, como e por quê. São as 5 perguntinhas. Quem, como, onde, quando e por quê. Não precisa fazer em formato de formulário, mas dentro do texto que você for redigir ou dentro do resumo que você for levar para a delegacia, tenha em mente esses dados. Se você for registrar um boletim de ocorrência que tenha dados complementares, é importante que você leve esses dados já anotados, seja na delegacia presencial ou na delegacia eletrônica. Faça um apanhado dos dados que você precisa, por exemplo, número de série do seu aparelho, o e-mail do seu aparelho celular, dados que são importantes para o registro. Então, placa do carro, por exemplo, para você não ficar ali naquele momento onde você já está nervoso, já está nervosa, ficar ainda mais nervoso, ainda mais nervosa, porque realmente não conseguiu os dados necessários para o registro do boletim de ocorrência. E o que vai acontecer é que é muito provável que se você começar a titubear muito, se você começar a ratear muito, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar o chamado chute na delegacia. Não é um chute fisicamente, não, tá? O chute é volta depois para registrar depois. Então você acaba dando brecha para eventualmente não ser atendido, não ser atendida e não ter o seu boletim de ocorrência registrado. E, inclusive, pela internet, no boletim de ocorrência eletrônico, você vai ter que obrigatoriamente cumprir um prazo, tem um tempo limite lá, vai variar de estado para estado, onde você tem que ultrapassar todas as fases do registro do boletim de ocorrência. Então você tem que fazer isso dessa forma para não ter nenhum tipo de problema. Tá certo? Gostou desse vídeo? Curte aqui, comenta, segue aqui o nosso canal, tem muito conteúdo bacana aqui para você e me siga lá no Instagram, no @paivaprof. Um beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.